Já está lá, já está na maquininha. Tá tudo, é beleza. Então vamos agora a palavra de Deus. Nós vamos ler hoje um texto muito interessante, muito bonito, no Evangelho de João, no capítulo 7, nos versículos de 37 a 39. E podem, se quem quiser, me seguir lá no Instagram, Paulo Romeiro 1, número 1 na frente. Não é que eu seja o número 1 é Jesus, gente, é só lá no Instagram. Então vamos ler João capítulo 7, versículo de 37 a 39. No último e mais importante dia da festa. Jesus é bem estratégico, ele esperou o último e mais importante dia. A festa durava 8 dias, mas ele esperou o último dia. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Eu vejo em Cristo aí ousadia. Eu vejo ousadia. Eu vejo destemor. Não há covardia, não há medo. Ele sabe. Eu vejo em Cristo segurança. Ele sabe o que ele vai falar. E ele sabe o que ele vai falar é importante. Tá? Então ele diz em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tá? E aí João nos dá uma explicação muito interessante, né? Não, vamos continuar ainda. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E é muito importante que sai dos lábios de Jesus, como diz a Escritura. Até Jesus, eu quero viver pela Escritura, eu quero que a Escritura se cumpra em mim. Eu valorizo a Escritura. Essa era a atitude de Jesus, muito diferente da maior parte dos evangélicos hoje, que tratam a Bíblia com desdém, com desrespeito. E eu falei sobre isso ontem no programa de rádio. Quando eu vejo, porque a internet não perdoa, ela está mostrando hoje o grotesco, o ridículo, o desrespeito dos crentes para com a Bíblia, para com a palavra de Deus. Porque eu não acredito, ninguém vai me convencer de que uma turma que está rodopiando e correndo para lá e para cá, e subindo nas colunas, e subindo na parede, e tanta coisa, aquilo é de Deus, não é. Ninguém vai me convencer que é. E eles fazem isso continuamente. Todos os cultos têm que ter essa baderna. Porque avivamento e baderna não são a mesma coisa. Não são. E eu lamento por isso. E como disse ontem no programa, por que isso acontece? Porque a palavra não tem espaço. Para você desenvolver um ministério de baderna, você tem que afastar a Bíblia. Porque não tem como você conciliar os dois. A bagunça, o desrespeito, a afronta à palavra de Deus junto com a Bíblia. Não tem como ter os dois. Ou você vai introduzir a baderna e afastar a Bíblia, ou a Bíblia vai afastar a baderna. Não tem outro jeito. E é lamentável o que eu vejo hoje. E uma das formas de Deus demonstrar o seu aborrecimento, a sua ira para com um povo, uma igreja, uma nação, é retirando-lhes a palavra. E foi isso que estava acontecendo, e aconteceu nos dias lá de 1 Samuel, lá no capítulo 3, nos dias de Eli. Um sacerdote relaxado, que não coibia, que não corrigia os seus filhos, que prostituíam no tabernáculo, que pegavam do sacrifício para pagar prostitutas. E Eli não agiu. E o juízo de Deus sobre ele e sobre seus filhos foi terrível. E o que diz o texto de 1 Samuel capítulo 1? A palavra de Deus era escassa. Deus não falou, Deus parou de falar. Por quê? Porque ninguém queria ouvir. Até que surgiu um garoto, um milagre de Deus, chamado Samuel. E ele passa a ouvir o Senhor. Quando ele diz, Deus o chama, e ele diz, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Hoje é o contrário.
Escuta, Senhor, porque o teu servo está aqui para te dar algumas ordens, algumas direções. Hoje é o contrário, né? Então a palavra era escassa. E quando você olha o período extenso de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, também não tem oráculo, também não tem profecia, não tem profetas, não tem revelação. Por quê? Porque a nação não queria ouvir. Ah, vocês não querem ouvir? Tá bom, não vou importunar vocês. Deus parou de falar. Quando você vê uma igreja evangélica, onde a palavra não tem preeminência, como eu já vi muito, já fui em igreja onde eles cantam 25 hinos, tá? 23, 25 hinos. Numa aí eu fui, eu contei até 23. Mas acho que eu não contei desde o início, então deve ter passado. E aí, quando ninguém aguenta mais, está todo mundo cansado, as mães com criança para cá e para lá, quando lá 10 horas da noite ou mais, agora vamos ao melhor, irmãos. Agora vamos ao mais importante. A palavra de Deus, o pão do céu. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Tá? Porque o melhor, você não cansa os seus ouvintes para depois falar alguma coisa. Ninguém aguenta mais, a turma não vê a hora de ir embora. Alguns já estão saindo. Agora vamos ao melhor. Isso é um desrespeito a Deus e à palavra de Deus. Então, Deus não quer falar com essa gente, porque eles não querem ouvir, eles querem baderna. Né? É o que nós vemos hoje. Então, eu acho muito bonito que aqui no versículo 38, Jesus diz, como diz a Escritura, o valor que ele dava à Escritura. E ele diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha a explicação de João. Ele estava se referindo ao Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O Espírito não tinha sido dado, mas o Espírito está na Bíblia. O Espírito existe antes da Bíblia ser escrita, porque Ele é eterno, Ele é Deus. Ele aparece lá em Gênesis capítulo 1, como o executivo da Trindade, colocando ordem nas coisas. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre o abismo, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele aparece para pôr ordem nas coisas. Tem até um hino que essa turma aí canta, né? Eu calcei sandálias de fogo, não posso me controlar. Alguns de vocês já ouviram, vocês estão dando risada porque vocês conhecem. E a loucura ali é demais. Eu calcei sandálias de fogo, não posso me controlar. E eles mesmos se condenam, se expõem. Crente descontrolado. O que a Bíblia diz? O Espírito é submisso ao profeta. Agora, quem está falando aqui é um reformado, é um calvinista. Quem está falando aqui agora com vocês é alguém que não crê nos dons, é um cessacionista, que os dons cessaram. Não, eu sou penteca. Desculpa, eu não sou penteca, eu sou muito mais do que isso. Eu sou pentecostal. Eu não sou pentecostal, eu sou pentecostal. Eu creio, porque eu recebi, porque vocês conhecem, aqueles que me seguem sabem, como foi maravilhosa, como eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Como eu pratico o dom de línguas, eu estava praticando aqui hoje. É maravilhoso. Eu quero fervor espiritual. Eu quero que os nossos cultos sejam cultos de fogo, de avivamento, de renovação, de libertação, de cura divina. É isso que nós precisamos. É isso. Eu não estou fechado para ele, jamais. Agora, se surgir alguma... Eu sempre explico isso, se surgir alguma coisa está meio fora, não vamos ficar apavorados, a gente vai corrigir, vai ajudar o irmão, a irmã desse jeito, e vamos que vamos no fogo do avivamento, a gente precisa. Esse é o tema do próximo congresso dos homens, o fogo arderá continuamente sob o altar e não se apagará, que nós queremos isso. Então o Espírito está desde o início, desde Gênesis, e aí nós vamos ver, o Espírito veio sobre Sansão, o Espírito revestiu a Gideão, o Espírito está na vida de Davi, tanto que quando ele peca no Salmo 51, ele ora, não retires de mim o teu Espírito Santo. Acho isso muito importante, né? Até então o Espírito não tinha sido dado. Eu quero primeiro tratar com vocês sobre a festa.
Vou passar um breve histórico sobre essa festa, a festa onde Jesus estava. E aonde ele estava, aonde ele disse essa palavra, foi durante a festa dos tabernáculos, também chamada festa das cabanas. A festa dos tabernáculos ou das cabanas era a terceira das grandes festas judaicas. E a participação era obrigatória para todas as pessoas adultas do sexo masculino que vivessem cerca de 20 quilômetros de distância de Jerusalém. As outras festas, as outras duas festas, eram a Páscoa e Pentecostes. Como todas as grandes festas judaicas, a festa dos tabernáculos tinha dois significados, um significado duplo. Primeiro, ela tinha um significado histórico. Ela recebeu esse nome porque durante a sua comemoração, as pessoas deixavam suas casas para morar em cabanas. E as cabanas surgiam em todos os lugares. Nas ruas, nos telhados planos das casas, nas praças, nos jardins e até em alguns locais do templo. A lei estabelecia que a estrutura não fosse permanente, era para durar uma semana. Então não pode fazer, se fosse hoje, não pode fazer de alvenaria, de tijolo. É uma coisa para montar e daqui a pouco desmontar. Né? Então a lei estabelecia que a estrutura não fosse permanente, mas apenas para a ocasião. As paredes eram de ramos ou galhos e a parte superior tinha que ter abertura para se ver as estrelas. Olha que bonito. Né? Então fazia as paredes de tudo, mas deixava uma abertura para ver as estrelas. O significado histórico era para lembrar aos judeus o tempo de peregrinação no deserto, porque ali eles tiveram que fazer isso. Né? Como está em Levítico 23, versículo de 40 a 43. Originalmente, a festa durava 7 dias, mas na época de Cristo, um 8º dia havia sido acrescentado. Agora, ela tinha um outro significado. Ela tinha também um significado agrícola. Era uma festa de ação de graças pela colheita. Em Êxodo capítulo 23, versículo 16, era chamada festa da colheita dos primeiros frutos. Era a festa mais popular dos judeus. Por isso, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 2, ela é chamada apenas de a festa. O historiador Flávio Josefo chamou-a de a maior e mais sagrada festa dos judeus. Flávio Josefo foi contemporâneo de Cristo, e ele é um nome muito citado, escreveu várias obras, inclusive essa aqui, de onde eu tirei essa citação, a Antiguidade dos Judeus. Agora, essa festa não era apenas para os ricos, era também para o escravo, a viúva, o estrangeiro e o pobre. E de acordo com Levíticos 23, 40, as pessoas apanhavam os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e traziam perante o Senhor em adoração. Todos os dias, era assim que o povo se comportava. Todos os dias da festa, um sacerdote tirava a água do tanque de Siloé, com um vaso de ouro. Depois ele levava o vaso de água para o templo, através da porta das águas, enquanto o povo recitava Isaías, capítulo 12, versículo 3. O que é que diz? Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. E em seguida, o sacerdote derramava água sobre o altar, como uma oferta ao Senhor. Enquanto isso, ele cantava, ou acontecia, o Halel. Eu vou explicar o que é essa palavra. Halel expressa os salmos de 113 a 118. Então, esses salmos eram cantados com acompanhamento de flautas e o coral dos levitas. Aqueles, sim, eram levitas de verdade, porque os de hoje são genéricos. Não existe hoje nenhum levita na igreja evangélica que seja verdadeiro. Todos são genéricos. Tá? É pior do que genéricos, são falsos. Né? Então não tem, porque o ministério levítico já passou. Foi com isso na mente que Jesus falou no versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E agora eu quero falar dessa sede. Cristo chama os sedentos. E essa procura de Cristo, esse convite de Cristo, é um convite muito amplo. Se alguém, isso significa qualquer pessoa.
Cristo convida a todos. Ele não seleciona, ele não faz um recorte, ele não fatia a humanidade. Eu vim para esses ou para aquele. Eu creio que Cristo veio para todos. Ele veio para todos. Embora muitos pregadores aí, até que vocês admiram, alguns eu admiro também, mas não concordo com eles, que ele veio só para o grupo, para alguns, para os seletos, para os eleitos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Tito capítulo 2, aleluia. Obrigado. Tito capítulo 2, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Isso é muito importante sabermos disso. Então é para toda pessoa. Cristo até estreita a sua chamada quando ele diz, se você tem sede, porque se não tiver, a chamada não será para você. Você não vai vir a Cristo. E outra, é uma chamada muito clara. Porque toda pessoa sedenta sabe o que é sede. Eu nunca tive que fazer um curso para saber o que é sede. Eu preciso aprender, senão eu não tomo água. Preciso arranjar um professor de sede. Um professor de sede. Nunca tive. Porque a gente sabe o que é sede. A pessoa, quando está sedenta, ela não tem que pedir. O que eu estou sentindo? Eu sinto a minha boca sede. O que é isso? Ela sabe, estou com sede. Todo mundo sabe. Aliás, uma criança que ainda nem aprendeu a falar, ela sente sede. Eu me lembro da minha filha, quando não sabia falar direito. E a gente tinha que traduzir, interpretar. Ela falava em língua estranha. É claro, estou apenas ilustrando. Mas ela, quando ela falava fô, F-O, fô, era água. Quando ela falava fô, ela estava pedindo água. Até que ela foi crescendo e aprendeu a falar direito. Mas as pessoas sabem o que é sede. E outra, é uma chamada muito clara, muito clara. E não é preciso estudar para saber. Isso é algo que se autoexplica. Outra coisa, a sede é algo que se repete em nossas vidas. Ninguém tem sede só uma vez. Não é como vacina. Eu tomei a vacina da paralisia infantil, não preciso tomar mais. Tá? Eu tomei vacina tal, não preciso tomar mais. É verdade. Tem vacinas assim, nunca mais precisa tomar. Agora eu tomei água na minha infância, nunca mais preciso tomar água. Não é assim. A água se repete sempre. É algo também que é o que é a sede? Não é uma substância ou algo palpável, mas a sede existe. A gente não sabe a cor da sede, a gente não sabe o cheiro da sede. Não, a gente não tem essas informações. Ninguém fotografa a sede, não consegue fotografar. Tá? Mas a sede, ela existe, ela existe. E é algo que reclama por estar vazio, por causa de um vácuo. É algo que precisa ser preenchido. E como Cristo aqui está falando de sede espiritual, você olha ao nosso redor, na cidade de São Paulo, no Brasil e no mundo, as pessoas estão sedentas, morrendo de sede, sede de Cristo, sede da salvação. E muitas já pereceram por não saciar esta sede, porque isso precisa ser preenchido. Olha as vidas vazias, os suicídios na internet, tanta coisa ruim acontecendo. Olha o vazio que tem invadido muitas igrejas, até isso. Pregadores vazios, crentes vazios, porque abandonaram a palavra, abandonaram a oração, abandonaram a meditação, abandonaram a fonte. Os crentes hoje buscam bênção, mas eles não buscam a fonte. Eles não buscam Deus, eles buscam coisas materiais. Quando o nosso corpo precisa de água, a providência divina criou um mecanismo que denuncia essa necessidade e nos leva ao suprimento. Nos leva à torneira, ao cantil, ao rio, o poço, nos leva ao supermercado, o mercado, para comprar uma garrafinha d'água. Tudo isso, a gente vai atrás. E seria uma tragédia se o nosso corpo precisasse de água e não fôssemos avisados. Morreríamos sem saber. E você sabe que as pessoas da minha idade e mais, muitas delas não tomam água. E eu tomo bastante água. E é indispensável que os idosos tomem água. É preciso tomar água. E tem idoso que não sente falta de água. E quando ele vai ao médico, faz o exame, está desidratado.
Está mal de saúde, porque faltou água no corpo. Ele não percebe, as horas vão passando e não toma água. Tem que ter uma garrafa d'água do lado, né? E tomando água o tempo todo. É importante tomar água. Principalmente nós, que já estamos numa idade assim, muito privilegiada. Claro, é uma idade privilegiada, gente. Eu já falei aqui com vocês. O velho é um jovem que deu certo. Porque se não der certo, não vai envelhecer. Então o velho é um jovem que deu certo. Então os idosos precisam prestar atenção com isso, né? Veja a saída para a sede espiritual. Porque assim é com a sede espiritual. Cristo convida: se alguém tem sede, venha a mim e beba, pois só Ele pode saciar a sede espiritual. Cristo é a fonte da água viva, não os credos. E os credos são importantes. O credo de Nicéia, crê em Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E muitos de nós que saímos do catolicismo, nos lembramos disso. E o credo não é monopólio da Igreja Católica. É um monopólio da história do cristianismo. É do cristianismo, e nós até deveríamos aqui recitar o credo de vez em quando. Nós deveríamos fazer isso. Nós vamos fazer isso, né? Se Deus quiser, botar o credo ali para todo mundo ler, né? A gente, de vez em quando, para saber o que os pais da igreja pensaram sobre Cristo, a pessoa de Cristo, Deus, o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e assim por diante. Tá? Então, não são os credos, não são as denominações que saciam a sede. É muito triste quando você vê grupos e igrejas dizendo só eles têm a verdade. Né? A Igreja Católica, ela prega isso. Né? Fora da Igreja Católica não há salvação. Isso é uma mentira. A Igreja Católica não salva. Né? Fora da Igreja Cristã não há salvação? Não, nós nunca escrevemos isso e nunca declaramos isso, porque a Igreja Cristã da Trindade não salva. Pior ainda a Congregação Cristã do Brasil. Nós somos dessa graça, nós estamos nessa graça, nós nascemos nessa graça, o caminho é por lá, né? E assim por diante, né? Nós não somos nem irmãos, nós somos considerados primos, porque é a única igreja verdadeira. Isso é uma mentira que os membros da congregação têm ouvido o tempo todo, dos seus líderes, dos seus anciãos, porque isso não é verdade. Não são as cerimônias que salvam, não é trazendo a arca da aliança, não é se vestindo como levita, não é chofar, não é nada disso. Padre não salva, pastor não salva, rabino não salva, as emoções não salvam. Eu chorei muito, estou salvo. Não, você é salvo quando você crê em Cristo, você reconhece os seus pecados, você sabe o que Cristo fez. Quando o carcereiro de Filipos perguntou para Paulo e Silas, lá em Atos 16 e 31, senhores, que devo fazer para ser salvo? Chore bastante, aí você vai ser salvo. Aí Paulo respondeu isso para ele: ora, você tem que dar o dízimo. Você tem dado o dízimo? É uma boa oportunidade para você dar o dízimo agora. Acabamos de sair da cadeia, da prisão, vamos viajar de novo, entrega o dízimo. Paulo não disse isso. Ele falou aquilo que é correto: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, né? Não é o templo de Salomão, nem de Jerusalém, nem do braço que pode salvar. Nada disso vai poder salvar. Não são lugares que salvam. Eu tenho que ir para Fátima, eu tenho que ir para Lourdes, eu tenho que ir para Aparecida do Norte, eu tenho que ir para Machu Picchu no Peru. Eu sinto uma energia quando eu chego lá. É uma coisa tremenda, profunda. Eu na Baixada dos Guimarães, nossa, a energia lá é demais, né? É lá em cima, é elevada. Nada disso, tudo é conversa fiada, tudo é pataquada, porque não há salvação fora da pessoa de Cristo, em nenhuma outra salvação, a não ser em Jesus. Só Cristo sacia a sede da alma e do coração humano. Filosofia não vai fazer isso, nenhum livro que você leia, nada disso vai substituir. Pode ser um paliativo, uma enganação. Você pertencer a um clube, torcer por um time de futebol, fazer parte da escola de samba, isso, aquilo, tudo. Simpatia, superstição, acender vela, nada disso adianta. Só Cristo sacia a alma do coração humano. Porque ele disse, se alguém tem sede, venha a mim. Ele não disse, vai a Maria, procura minha mãe, procura Pedro, procura João, procura Felipe. Moisés vai resolver, Abraão vai resolver. Não, venha a mim.
Ele falou, vem a mim, e é nele, é a ele que nós devemos ir, e nenhum outro, a nenhum outro. Tudo que um pecador precisa pode ser encontrado em Cristo. Tudo o que um pecador precisa se encontra nele. Em Cristo há uma variedade de suprimento. A sede da alma não é como a sede do corpo. A sede do corpo só pode ser saciado com água. Então, quando alguém chega para você dizendo, estou morrendo de sede. Eu tenho um chocolate aqui. Come o chocolate, vai resolver sua sede. O outro chega dizendo, eu estou morrendo de sede, eu preciso tomar água. Tem um pedaço de rapadura aqui. A rapadura vai ajudar você a matar a sua sede. É assim que funciona? Não é. Quando você está morrendo de sede, você não quer picanha, você não quer rabada, você não quer pastel, você não quer outra coisa a não ser água. Água, eu preciso de água. E a água da vida, que sacia a alma, que vai nos salvar. A fonte se chama Jesus de Nazaré, Filho de Deus e Deus o Filho. Esse é o nosso Salvador. Mas a alma tem sede de muitas coisas. A alma tem sede de perdão dos pecados, de paz, de alegria, de contentamento, de comunhão com Deus. A alma precisa disso. Como isso é importante para a alma. A principal sede da alma é de salvação. Quando a alma diz, estou com sede, não adianta sugerir, vai para o bingo. Vai para o bingo. Vai para o cassino jogar. Isso, sua alma vai se deleitar, vai ser uma beleza. Vai ganhar um dinheirinho aqui, perder o dinheiro. Vai ganhar um dinheirinho aqui e perder um dinheirão ali, mas a alma vai amar. A alma vai amar o bingo. Vai para a boate. Lá na boate você vai ser feliz. Vai para o sexo. Isso mesmo. Pega todas e vai para cima, parte para cima e não para, é dia e noite. Isso, seja um escravo do sexo e você será muito feliz. Ou então, velocidade, dinheiro, bebida. Olha, a saída é na cachaça. Olha, a cachaça dá uma alegria, a cachaça sacia a alma, tudo balela. Nós temos que ir a Cristo apenas com a nossa sede e nada mais. E quando Jesus convida você para ir a Ele, Ele não impõe condições. Venha a mim com seu dízimo. Tem que fazer a campanha da fogueira santa de Israel. Tem que fazer o voto, tem que fazer o propósito, tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Nada disso. Cristo não impõe condições. Venha e beba. E ao chegar a Cristo é só beber. Só que tem um problema. Se a sua alma beber de Cristo, ela não vai ficar mais livre de Cristo. Vai criar uma dependência. E, gente, eu nunca fui dependente químico. De nada, nem de droga, nem de bebida alcoólica, nada, nunca fui dependente químico. Cigarro, uma vez eu fumei, mas parei. Mas eu nunca fui, mas eu me tornei dependente de Cristo. Eu sou dependente dele, não consigo me desvencilhar de Jesus. Primeiro que eu amo Jesus, segundo que Ele me ama muito mais. Então, não tem como desfazer essa relação, o que é muito bonito. Então, quando a gente bebe de Cristo, a gente quer continuar bebendo. Eu quero mais. Como disse um pregador, Horácio Bonar, olhe para a fonte. Só de olhar, você vai sentir sede. E é assim mesmo. Aí você bebe, depois olha de novo, vai sentir sede e vai bebendo. Porque Cristo é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Eu sei, você também sabe o que é isso. Você está viajando, tem a garrafinha d'água, e você percebe que está acabando, ainda vai levar uma meia hora, 1 hora para chegar, a água está no fim, e você vai tomando só de golinho em golinho. É a pinga-gota, para durar. Com Cristo não é assim. Você pode tomar de montões, não tem medida. É assim que nós vemos em Cristo. Outra coisa, todos têm oportunidade de beber. Não há qualquer impedimento. Se você pecou, se você está com o coração fechado, endurecido, e você sente que não merece, ou coisa parecida, mesmo assim, Cristo convida, vem e beba. E se você se sente mal, pior, e se você não se sente bem com você mesmo, se você está agora achando que você é um inimigo de Deus, você é convidado do mesmo jeito. Venha e beba, não há impedimento para você chegar a Cristo, Ele é totalmente acessível. Observe a insistência de Jesus ao convidar. Era o último dia da festa.
E eu disse no início da pregação que Jesus era um tremendo estrategista. Ele deixou para o momento mais importante. Agora todo mundo estava lá. Né? Aqueles que falharam um dia ou outro na semana, não falhariam no encerramento. E a multidão toda estava lá, as autoridades religiosas, fariseus, escribas, todos estavam lá. E Jesus não se intimidou. Ele gritou do meio da multidão. E nós vemos que foi a voz mais importante que foi ouvida ali naquele momento. Havia um sentido de urgência no convite de Jesus. Hoje é o último dia. Amanhã não tem mais festa dos tabernáculos, festa das cabanas. Então é hoje que você tem que vir a mim e beber. Que coisa tremenda. Então havia um sentido de urgência. E era uma oportunidade passageira. Jesus não faria o mesmo convite no dia seguinte. Ele estava fazendo naquele momento, a festa estava por terminar. E o convite e a oportunidade também não vão durar para sempre. E eu quero encerrar nossa reflexão naquela palavra de Jesus: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Talvez se referindo novamente à palavra que ele disse em João capítulo 4, a mulher samaritana, quem beber da água que ele der, rios de água viva fluirão do seu interior. Okay? E nós vemos também lá no fim do Apocalipse, quem tem sede, venha. Né? E o Espírito e a noiva convidam, vem. E quem tem sede, beba de graça da água da vida. Quando alguém bebe de Cristo, significa que o Espírito Santo está nela. Porque eu acho muito interessante que o Espírito no Antigo Testamento, ele vinha ao redor das pessoas, revestiu a Gideão, veio sobre Sansão. E na última ceia com os discípulos, Jesus disse a eles: o Espírito Santo habita com vocês, mas ele estará em vocês. Existe uma diferença de estar com você e estar em você. E certamente ele estava falando de Pentecostes. Porque o texto diz, ele ainda não havia sido glorificado. Como Cristo foi glorificado? Através da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão, quando ela sentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora o Espírito vem. E Pentecostes é a descida do Espírito Santo. E de repente o rio começa a borbulhar de dentro de Pedro, de dentro do apóstolo Paulo depois, e de João e dos demais. E o rio corre para Jerusalém, para a Judeia, para a Samaria, para os confins da terra. E o rio do Espírito chegou aqui. E hoje está dentro de nós. E se você é filho de Deus, você é templo do Espírito Santo. E rios de água viva borbulham do seu interior. Eu fico maravilhado quando nós abrimos a porta aqui toda quinta-feira. Há um grupo de irmãos que me ajudam. E eu fico olhando. As pessoas que não foram ao seminário teológico, elas não tiveram treinamento teológico. Elas não conhecem grego nem hebraico. Mas quando as pessoas entram para receber oração, a sabedoria, o poder, a graça de Deus se derrama através dos lábios dessas irmãs e irmãos. E a obra de Deus é feita. Rios de água viva fluirão do seu interior. Quem tem sede, venha a mim e beba. Amém. Vamos curvar nossas cabeças.